Quando eu falo assim de dar uma estilingada na carreira, eu digo assim, o Paulista de Jundiaí foi a tua vitrine, né? Técnico Wagner Mancini, porque você tinha acabado de ser. Você tem uma história como jogador lá no Paulista, Exato. como líder, como capitão, como referência, e aí de repente é mais ou menos parecido com a história do Felipe Luiz, Verdade. guardadas as devidas proporções do Do tamanho tamanho de cada de um, cada né? um clube, Claro. claro, mas eu digo assim, sai de uma referência para virar o treinador. É, Assim, eu imagino que lá no Paulista foi sem peso. Ah, jogar verdade. aqui, vamos Verdade. chegando, se chegar, chegou, se perder, se não ganhar, né, se não for É, campeão, tá tudo certo. claro, claro. Assim é mais fácil de se chegar? É mais fácil porque você não carrega o peso, não tem a pressão, tudo que você faz é valorizado, não é depreciado. Então no Paulista a gente vivia uma fase pós-Parmalat, onde era muito interessante porque tinha recurso, e nessa fase da Parmalat, o departamento de base ele foi muito bem montado, tanto é que nós tínhamos 12 jogadores no Paulista que faziam parte daquele mesmo sub-17, campeão paulista e tal. Então, eu só movimentei as peças, essa é a verdade. E deu muito certo, mas não havia pressão. O Paulista era um azarão. O É, Paulista é o único time campeão da Copa do Brasil que enfrentou 6 times de Série A, né. verdade. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer, porque nas primeiras fases, hoje, normalmente você pega times, às vezes Série C, Série D, enfim. Mas foi, bacana, porque foi um projeto que nasceu e que conseguiu frutos. O Paulista chegou a jogar uma Libertadores da América, Sim. ganhou do River Plate, sabe. Então, isso de certa forma, validou muito esse tipo de trabalho que foi feito, mas dentro de uma esfera logicamente muito menor do que a que o Felipe Luiz hoje enfrenta no Flamengo, né, Claro. que é um time, um dos maiores do mundo, com muita pressão, mas que ele tem conseguido unir a experiência que ele tinha dentro de campo, com a técnica, com a amizade que ele já tinha com todos os jogadores e ter uma postura digna que eu venho observando e ele tem. E o Felipe, não sei se você sabe, mas eu joguei com o Felipe no Figueirense. Isso é verdade, O né? Felipe ainda bem novinho, com 16 anos, eu já com uma certa idade, já quase parando, a gente teve a oportunidade de jogar junto. É um amigo que eu tenho no futebol, torço muito por ele. Você já percebia ele moleque diferente? Diferente, totalmente diferente. Com essa pegada? Com uma visão diferenciada. O Felipe é um cara extremamente humano, o que eu observo nas pessoas. Eu gosto de quem, por exemplo, cuida bem dos animais, ou das crianças, ou se refere aos velhos de uma forma diferente. Eu acho que o ser humano ele te dá sinais de quando a essência dele é boa, né. Uhum. E ele sempre passou isso daí. Ele sempre foi um menino diferenciado em todos os sentidos, que naquela época, com 16 anos, ele chega no profissional e vai ter oportunidade depois de um tempo ainda, mas ele já demonstrava alguma coisa diferente dos outros que também estavam ali na mesma situação que ele. E é um cara que, é óbvio que assim, existe essa ansiedade e a gente às vezes tem esse imediatismo, É, muitas vezes é desse lado de cá que tem, mas é um cara que se tudo correr bem, se a carreira dele for progredindo do jeito que está, por que não, né? Um futuro técnico da seleção. caramba, cara, seria fantástico, entendeu? Até porque nós precisamos renovar a todo instante. E ele hoje é da nova geração. Nós até Sim, falávamos sobre isso é, recente, mas ele é da nova geração. Eu acho que seria muito importante que ele emplacasse realmente para mostrar, que nós temos muita gente boa no Brasil, André. é, Muita gente boa, cara. O verdade. brasileiro é bom, o brasileiro é competente, o brasileiro ele trabalha. Agora, nós tivemos uma defasagem, quando a UEFA
através do Michel Platini, começa a pedir as licenças, até a gente fazer as licenças aqui, nós perdemos o mercado do exterior e somos atacados internamente. Então, seria muito bom que o Felipe Luiz realmente se fortalecesse no Flamengo como um possível técnico de seleção brasileira amanhã, para que a gente comece a mudar essa história, entendeu? Porque nós, brasileiros, a gente gosta de depreciar o que é nosso, né? A gente nasceu num país maravilhoso, com pessoas maravilhosas, a gente tem uma natureza que Deus nos entregou de presente, mas a gente tem que valorizar um pouquinho mais a nossa história, entendeu? Acho que isso falta não só na parte curricular dos colégios, das escolas, das faculdades, como também no nosso dia a dia como pessoa. Eu acho que a gente valoriza muito pouco aquilo que nós fazemos. Por que que hoje o futebol brasileiro, ou os clubes, eles não olham tanto, por exemplo, na hora que eles vão contratar um treinador, eles preferem trazer um Álvaro Pacheco, um Leonardo Jardim, e não, de repente, olham mais para um Wagner Mancini, ou até mesmo um Roger Machado, que ficou tanto tempo sem clube, Parado, ficou parado, parado. e agora fazendo um trabalho espetacular no Internacional, porque o cara não desaprende, Claro que não. não Muito desaprende pelo contrário, ele usa esse tempo para estudar. para estudar. Como você também está fazendo dos últimos trabalhos que Claro. você fez e tal. A gente, inclusive, pode falar sobre isso, deve falar sobre isso daqui a pouco. Mas por quê? É onda? Então, eu vejo como uma onda, né, eu vejo como uma em alguns casos, e aí não me interpretem mal, mas eu vejo uma proteção. Porque é mais fácil você contratar um estrangeiro para que ele seja o alvo, porque a paciência é muito maior com ele e eu me preservo. Eu, como dirigente, como executivo, eu me preservo. Porque você apostar num cara e realmente você chegar no microfone e falar assim: eu aposto no André Hernan porque eu confio no cara. É difícil. Ninguém faz isso. Bancar? Bancar o cara é muito difícil, até porque todos nós dependemos de resultado, essa é a verdade. Mas o cara pode bancar e não ter resultado, como ele pode bancar e ter resultado, porque ninguém sabe aquilo que vai acontecer. Uhum. Normalmente, você vê bons trabalhos de alguns exatamente porque ele sabe brigar contra a adversidade, muitas vezes. Sim. Em outros casos, ele tem o apoio maciço, ou ele ganha um título rapidamente e aí ele cai no agrado de todo mundo. Eu acho que tem muita coisa a ser analisada, mas eu vejo como a busca por um estrangeiro uma proteção muitas vezes. Nós temos hoje no futebol uma nova entrada de profissionais que são os analistas. Sim. Os analistas, eles têm a capacidade não só de mapear tudo aquilo que acontece no dia a dia do clube, como o que acontece com os clubes nas competições, como o mercado em si, tá? Então, quando você analisa os clubes e você pega, por exemplo, o percentual de um técnico na Argentina, em Portugal ou na Espanha, que são mais ou menos os treinadores que estão vindo para o Brasil, Sim. você vai ter um percentual muito mais alto de meia dúzia ou de 8 ou de 10 do que aqui no Brasil, onde o Mirassol está na Série A hoje, ele vai ganhar de times grandes. Sim. Ele vai ganhar. Então, há uma dificuldade muito grande aqui com números. E quando você vai buscar os números, você vê, por exemplo, que alguns técnicos citados aí de fora têm um percentual muito alto, porque o Porto, o Benfica e o Sporting perdem muito pouco. Real, Barcelona e tantos outros na Espanha, na Itália, na Alemanha, assim como acontece também na Argentina. Sim. Então, isso acaba, de certa forma, e quando o analista entrega para o diretor, ou para o dirigente, ou para o executivo, você vai lá e olha, o argentino tem um percentual de 72%, enquanto o brasileiro tem de 44%.
mas vai disputar o Campeonato Brasileiro, vai disputar o Campeonato Paulista, vai jogar a Série B no Brasil, vai jogar a Copa do Brasil, que nós já vimos este ano mesmo, muitas equipes sendo eliminadas. Então, os números são frios. E quando você entrega para o dirigente põe no bolso a informação e contrata, amanhã ele tem o que mostrar. Porque a maior parte dos analistas hoje, eles trabalham também para os dirigentes. Sim. Né? Então, eu acho Ele é que um isso... funcionário do clube, né? Exatamente. Eu acho que esse é um ponto que impacta na contratação dos estrangeiros. E sem contar que também existe não só a questão da onda, né? A gente tem a Modinha, modinha, né? A gente tem também alguns treinadores que estão sendo vitoriosos. claro. Jorge Jesus, a gente tem Abel Ferreira, o Arthur Arthur Jorge, Jorge, Luiz o Castro. Luiz Castro fez um excelente trabalho. É, Tem um recorte de tem. treinadores que vieram para cá e que tem essa consciência de que eles podem, né, e podem gerar uma troca. E eu vejo isso, por exemplo, no Abel, que já várias vezes falou em entrevistas, eu já tive a oportunidade de conversar com ele, falou, já liguei pro Felipão, já liguei pro Diniz, gosta muito do Diniz, do trabalho do Diniz, existe essa troca, mas muitas vezes também existe aquele treinador que vem, implode trabalho e vai embora. Eu quero 7 jogadores aqui, aí enche o time de gringo e vai embora. É preguiça de dirigente também isso? Eu acho que você pega de tudo. Você pega do preguiçoso até aquele que quer se defender no cargo. Mas assim, ó, tem muita gente boa de fora. E eu costumo dizer que nós não podemos olhar para a nacionalidade do cara, porque ninguém nasceu Sim, no Brasil, na Argentina, na Espanha, em Portugal porque quis. Nós claro. nascemos por uma obra de Deus. Então, e a maior parte dos brasileiros, se não quase que na totalidade, somos imigrantes. Né, que viemos para o Brasil há tantos séculos atrás, enfim. Técnico de futebol não pode ser analisado por nacionalidade, sim por competência. Tem muita gente boa, como tem brasileiros competentes, que não são ou não estão no mesmo patamar desses citados, porque a mídia e o povo em geral enxerga diferente. A gente tem ainda, André, aquele negócio da síndrome do vira-lata. O brasileiro nasce com isso, tudo é melhor. Poxa, o nosso futebol, para mim, é o melhor futebol do mundo. Eu estou há 42 anos no futebol, sou um ex-atleta, agora já há 21 anos como treinador, e eu te falo isso, para mim o melhor futebol do mundo continua sendo o futebol brasileiro. Mas não ganha, eu não estou falando de títulos, eu não estou falando de profissionalismo, porque aí a Europa tem mais, os Estados Unidos têm mais, eu não estou falando disso, eu estou falando do jogo, da cultura do futebol, da malandragem, do drible, Uhum, de você olhar para um lado e tocar para o outro, da magia do esporte, tá? uhum. A magia continua. Eu sei porque eu estou no campo todos os dias. A magia continua. O que falta e que talvez a gente tenha ficado para trás é o que fica ao redor. É aquilo que dá sustentação ao esporte. A gente poderia ter uma liga mais forte? Poderia, mas a liga está se fortalecendo. A gente poderia ter uma Série B mais forte? Pô, eu joguei Série B com o Paulista de Jundiaí e 20 anos depois eu disputei Série B. A diferença é brutal. O futebol brasileiro ele está evoluindo. O que precisa é ajustar todos os pilares para que todos eles, e a gente vem ao longo desses últimos anos aí enxergando isso, que está melhorando, mas ainda precisam de mais mãos para que isso se torne realidade. Você assiste um jogo da Itália, Inter e Milan, você fica encantado. Aí você assiste Bari e Cremonese, você quer desligar a televisão, você quer Claro. pegar um porrete e dar na televisão. A mesma coisa acontece aqui no Brasil, só que aqui tem um ingrediente diferente. Os 20 times que estão na Série A, ou na Série B, ou no Campeonato Paulista, eles conseguem ganhar dentro e fora de casa de qualquer equipe.
o que lá fora não acontece. Então, quando a gente fala do futebol europeu, a gente está falando de uma nata de jogadores, nós estamos falando dos 100 melhores jogadores do mundo que são contratados pela parte financeira. É como se a gente pegasse os 100 melhores tenistas e fizesse um torneio com eles. É óbvio que você vai ver tudo de melhor, porque os caras são, até em termos cognitivos, melhores do que os outros. Mas nós precisamos entender que o drible, a malandragem, está tudo no futebol sul-americano e É. principalmente no Brasil. E por outro lado, né, falando nessa questão dos técnicos brasileiros, existe uma autocrítica do porquê tá tão desnivelado, mais gringos do que brasileiros? Existe uma autocrítica dos técnicos brasileiros em relação a isso? Olha, Você já fez uma autocrítica? eu não consegui fazer uma reunião que normalmente a gente faz no final do ano com todos os treinadores. Para este ano agora a gente já está marcando, que é exatamente para quando acabar, que vier o primeiro dia de férias, a gente reuniu em São Paulo ou no Rio exatamente para debater isso tudo. É, Porque enquanto nós estávamos na CBF Academy fazendo as licenças, nós estávamos lá em 160 técnicos todos os dias juntos. Só que todo mundo já se formou e aí você acaba dissipando um pouco essa ideia. Mas assim, ó, existe uma autocrítica individual, não uhum, existe uma autocrítica coletiva. Acho até que a CBF poderia fazer uma convenção no último dia do campeonato ou no primeiro dia após sim. o último dia do campeonato, para que a gente tivesse exatamente isso, o porquê das coisas, com todos os números. Eu acho importante quando você faz essa avaliação, porque você gera conteúdo para quem vem lá de trás. Sim. A gente escreve muito pouco no Brasil sobre futebol, a gente se reúne muito pouco. Debate muito pouco. Debate muito pouco. Eu gostaria até que a imprensa tivesse envolvida nisso, porque tem muita gente na imprensa capaz de gerar ideias para que a gente possa desenvolver. E aí eu vou chegar numa ideia que eu já falei em outras entrevistas aí, de um plano nacional de desenvolvimento do futebol. Eu acho que a CBF deveria ter isso. Eu acho que a CBF não precisaria se preocupar somente com os campeonatos brasileiros A, B, C e D, a Copa do Brasil e a seleção. Ela deveria também se preocupar com o futebol brasileiro. Você montar um plano de desenvolvimento nacional como, Mancini, onde todos os estados tivessem a possibilidade de ter as mesmas coisas. Ah, Mancini, mas São Paulo é mais forte que o Acre, mas o Acre também é Brasil, ele também precisa de uma injeção de ideias, de comportamentos, de conceitos, financeiro também, para que você comece a melhorar tudo para quem vem na próxima geração. A gente tem que deixar um legado importante para o novo treinador. Por exemplo, vou te citar um exemplo. Eu estava no América, a gente fez um jogo Flamengo no Maracanã, foi 1-1 esse jogo, eu fiz uma marcação alta, deu certo no jogo, agora terminou o jogo, Felipe Luiz foi lá no banco me dar um abraço, que a gente sempre faz isso. Aí ele falou, pô, Mancini, eu posso passar uma semana contigo lá no América só para entender essa marcação alta? Falei, claro, pô, acabou não dando tempo para ele. Ele já virou treinador de sub-17, sub-20 do Flamengo já está. Então, é importante que esses que vêm depois da gente, que eles tenham referência, que eles tenham legado, que eles tenham alguma coisa montada e um plano nacional de desenvolvimento do futebol daria isso. Nós, com certeza, escreveríamos mais, teríamos a possibilidade de realmente passar por livro o que é o futebol brasileiro, porque hoje está muito na boca de cada um. Amanhã a gente vai perder as pessoas e vão ficar só nas memórias. E eu sei disso porque eu sou filho de um ex-jogador. Meu pai, já falecido, me contava as histórias de quando ele enfrentava o Pelé e tudo mais. Eu tenho isso vivo na minha cabeça, mas eu não consegui passar tudo isso para frente. Então, há necessidade também da gente ilustrar tudo isso daí. Pô, não sabia dessa história aí do Felipe Luiz
ter te pedido um estágio. Rapaz, Não sabia disso. Isso aí você nunca contou em lugar nenhum, né? não, eu contei numa entrevista que eu fiz aí, porque saiu o assunto dele É. também e eu acabei contando, mas é É. uma notícia fresca, pode ter Não é, certeza. não é, e assim, e é legal você ver o nível de A preocupação, humildade do cara, velho, o nível de preocupação de querer entender, de querer é. de saber, de Aí buscar o eu ainda conhecimento. na hora falei para ele: "Pô, mas você teve tanto tempo lá com o Simeone", ele falou: "Não, mas o Simeone jogava muito baixo". Realmente. De fato ele sempre Realmente ele baixava muito. Hoje, obviamente, ele tem um outro time nas mãos, né. sim, Mas é importante quando você vê isso daí, porque todo mundo que faz parte do futebol tem amizade, André. é, Então isso é uma coisa muito legal, cara. Eu vou jogar em São Luís do Maranhão, tem algum ex-atleta que jogou comigo que vai lá me visitar no hotel, e isso não tem preço pra gente, né. Então você constrói amizades, diferentes, logicamente, de amigos de infância e tudo mais, mas que você vai ter relação com ela até o final de sua vida, é, né. Às vezes eu estava em Ribeirão Preto, que você sabe que eu sou de lá, esses sim. dias aí, ia ter um jogo, de ex-jogadores lá em Águas de Lindóia, os caras me chamaram, eu falei: "Ó, não dá porque eu estou indo para São Paulo e tal", que é justamente amanhã, mas Hã. enfim. Mas existe, a gente consegue perpetuar essa amizade, por que que a gente não pode perpetuar o legado? Aquilo que vai ser importante para quem vier ali atrás. Qual